lembrar que a sociedade da América Espanhola era uma sociedade estratificada, hierárquica, e a partir dela é interessante a gente entender como que começa esse processo. Bom, lá no alto da pirâmide da sociedade nós temos os chapetones, que eram a população mais privilegiada e mais rica, eram espanhóis que vieram para a América para fazer o processo de colonização e que tinham vários privilégios. O mais importante deles era a questão política, né? Os chapetones eram aqueles que participavam da administração da colônia, aquele que colocavam as regras, as leis em prática. Então, tinham condições políticas ali dentro. E, em segundo lugar, na pirâmide, a gente vai ter os crioulos, que eram filhos de espanhóis nascidos na América Espanhola. Esses grupos, né, esse grupo social dos crioulos era importante economicamente. Eles eram os donos das fazendas, das minas, participavam desse processo de acúmulo de riqueza dentro da América Espanhola, porém não tinham participação política. Essa é a grande questão aqui dentro, né? Conforme o comércio e a extração dos metais preciosos foi crescendo e foi trazendo benefícios para a metrópole, essa camada social dos crioulos foi crescendo também. Porém, eles não tinham como fazer parte da política e tomar as decisões sobre as leis, sobre os impostos. E isso trouxe uma insatisfação muito grande dessa classe social. É isso também que vai dar um dos motivos para começar o processo de independência. O fato dos crioulos se desenvolverem muito economicamente vai trazer também essa insatisfação junto com os chapetones, que eram grupos que coordenavam a questão política e se favoreciam desse desenvolvimento econômico dos chapetones. Isso vai trazer um conflito e para os crioulos seria extremamente importante se não houvesse mais essa dependência com a metrópole, se não houvesse mais esse processo mercantilista entre metrópole e colônia. Isso ia favorecer demais o seu comércio e o seu desenvolvimento econômico. Além dos chapetones e dos crioulos, abaixo deles nós temos os indígenas e os mestiços, que eram basicamente a mão de obra utilizada ao longo da América Espanhola, porém, obviamente, que esses povos não tinham privilégio algum, não tinham direitos políticos e ficavam ali excluídos à margem da sociedade. Abaixo dos indígenas e dos mestiços, nós temos também os escravizados africanos, que, vamos dizer assim, se é possível, ficavam no nível mais inferior ainda dos mestiços e dos indígenas, eram escravizados, muitas vezes utilizados principalmente na América Central e não tinham quaisquer direitos. É por isso que essas camadas sociais, como os mestiços, indígenas e escravizados africanos, viam na independência uma alternativa, uma chance de melhorar de vida, de ganhar mais liberdade, de ganhar mais direitos sociais, políticos e civis. Então, havia também um apoio de boa parte da população para que essa independência acontecesse.